Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Lucas para mais uma série de planejamento financeiro. Tá ok? Desculpa um pouco a demora, tá? Houve alguns problemas técnicos. Dessa vez nós vamos falar sobre testamento e filhos, tá ok? Normalmente surgem algumas dúvidas aí a respeito, é bem comum. Só um detalhe, eu pretendo tratar isso de uma forma um pouco artificial, tá ok? Eu não vou entrar aí em todos os detalhes, até porque você deve verificar sempre aí com advogado mais questões a respeito, tá? Para não atrasar ainda mais, deixa eu mostrar aqui algumas situações que nós vamos verificar, tá ok? Então, estamos falando aí de uma especulação já que tem no mercado da alteração de imposto sobre herança e não sobre doação, tá ok? Tem a questão também de você ter uma vantagem de custos menores quando se trata de uma estrutura de previdência privada. Então, quando você tem a previdência privada, eu vejo dois grandes motivos para você ter uma. Primeiro, uma PGBL, para a questão de abater 12% da tua renda anual. Ou a questão de sucessória, onde você vai passar aí os teus bens para herdeiros. Também vou comentar sobre a questão de omissão de bens em conta conjunta no banco, valores empregatícios como FGTS, PIS/PASEP. Em questão de 50% dos bens que você vai dedicar aí aos seus herdeiros, você consegue aí livremente direcionar para onde vai, tá ok? Um pouco também sobre testamento e registro em cartório e a questão que algumas pessoas aí têm de querer deserdar alguns filhos, tá? Então esses vão ser os temas tratados. Como eu comentei novamente, é algo superficial. Se você quiser ir mais a fundo, o ideal é procurar um advogado da área, tá ok? Mas aqui você vai ter pelo menos uma noção de como você pode tratar toda essa questão aí de testamento e quando vai se passar para os filhos, enfim. A questão da alteração do imposto de renda. Recentemente vocês devem estar observando aí alguns impostos aumentando, alguns cortes de gasto, então há uma especulação, há uma sinalização de uma possível alteração nas regras para herança, tá ok? Do imposto que você tem sobre a herança. Leia-se a alíquota, tá ok? Atualmente, o teto, se trava um teto de 8% de ITCMD, tá ok? Em média, dá aí mais ou menos no estado uns 4% e cada estado define a alíquota aí que vai praticar. Mas em média dá em torno de 4%. Alguns mais, alguns menos, mas em média fica nisso. Tá? Então é importante, às vezes, você já vê a questão do quê? De fazer a doação, para não ficar passível de passar os teus bens por via de herança e sim por doação, ou seja, ainda em vida. Você tem que pagar o ITCMD, ele gira mais ou menos nessa faixa aí, de uma média de 4%, dependendo do estado. Tem um outro detalhe importante. Se você passa hoje em D0 o teu patrimônio para a tua família, o valor dele vamos supor, 1 milhão. Daqui, se acontecer algo com você daqui 5, 10 anos, o valor já não vai ser, por exemplo, 1 milhão, vai ser 1,5 milhão. Então você vai ter que pagar 4% sobre 1,5 milhão. Então você já pode, às vezes, transferir no momento, coloca como usufruto, ou seja, o seu herdeiro não pode se desfazer dele e você vai usufruir de uma questão tributária, tá ok? Outra questão se tratando de testamento. Como eu comentei, previdência privada eu vejo dois grandes objetivos para se ter ela. Primeira questão, se for uma previdência PGBL, aproveitar a questão de abater até 12% da tua renda no ano em imposto de renda. E segunda questão é você se isentar de alguns custos na tramitação desse patrimônio. Então, por exemplo, você não vai ter incidência do imposto ITCMD, então você já fica isento desse imposto, que é a média mais ou menos de 4% do patrimônio transferido da previdência privada. Tá? Você não tem honorários advocatícios, porque
pela tua previdência você já consegue definir que 50% vai para X pessoa, X% vai para outro fulano e 20% vai para outro fulano, por exemplo. Então não precisa também de honorários advocatícios, porque tudo já passa livremente já conforme você definiu os teus entes queridos, enfim. Isso diminui drasticamente os custos. Existe aí alguns testamentos que você chega a ter um custo aí de às vezes 30% do patrimônio vai embora só em custos advocatícios. Estou falando aí de casos pontuais, mas enfim. Vamos lá ajeitar aqui. Obrigado aí, Kim. Ajeitei aqui. Vamos lá. Próximas possibilidades que podemos observar. Omissão de bens. Tá? Então, se você tem uma conta conjunta com uma pessoa, acontece o falecimento dela e você quer tentar esconder esse bem, você transfere para uma outra conta, afinal você tem livre acesso dela. Você tenta esconder esse bem de alguma maneira na hora da divisão dos bens, você fica passivo de não receber esse bem, porque você perde o direito dele, porque você tentou esconder ele, enfim. Além de você ficar passivo de não ter direito a esse bem porque você tentou ocultar, você fica passivo aí de uma penalidade por tentativa de sonegação de imposto. Porque esse bem ele tem o ITCMD. E se você tentou ocultar o bem, tá? Você está ocultando o bem, não está pagando o imposto de renda, consequentemente, sonegação. Então, além de você ficar passivo, de não ter mais direito ao bem, se os outros herdeiros recorrerem isso aí na justiça, você ainda tem a possibilidade de ter uma penalidade sobre sonegação de imposto. Então, é altamente aconselhável a não tentar ocultar algum bem se você tem uma conta conjunta com a pessoa, enfim. Tenta declarar tudo e tenta pedir direito do bem de alguma maneira legal, tá? Senão você pode sofrer altas penalidades. Se acontece a falência também da pessoa, é uma pessoa que trabalhou e vamos supor, não sei, 30 anos, 35 anos da sua vida, ela tem ali o FGTS, que ela tem direito, tá ok? E tem algumas outras questões, como PIS/PASEP, alguns outros direitos. Automaticamente, segundo a nossa lei, tá, isso daí já é dividido já entre os sucessores, tá ok? Isso daí já está previsto na lei civil, é só você colocar isso daí no testamento, detalhar que tem esses direitos trabalhistas, tá ok? Que automaticamente isso daí já é dividido entre os herdeiros conforme as cotas de dependentes, tá ok? E lembrando que normalmente 50% do cônjuge, os outros 50% já vai para os filhos, ou se tiver aí não tiver filhos, vai na questão ascendente, ou seja, o pai e a mãe, tá? Ou tios, enfim. Vamos lá. Também tem... poxa, Lucas, eu quero fazer aí o testamento, mas eu acho que é muito difícil, eu vou ter muitos custos, questão de advogado, enfim, vai ser um pouco trabalhoso. Não, na verdade não é trabalhoso, tá? Basta você ir num cartório, você consegue aí fazer o seu testamento. É um registro público, apesar de ter o nome registro público, isso aí só você pode ter acesso em vida, tá? E os teus herdeiros somente vão ter acesso a esse documento no caso da tua morte. Então, apesar de ser o nome registro, ter o nome de registro público, isso daí não fica aberto ao público em geral. Até o momento que você estiver vivo, fica aberto somente para você. A partir do momento da sua morte, fica aberto somente aos seus herdeiros, tá ok? O custo é baixo, se fazer um testamento e se registrar ele em cartório, não vai passar algo de em torno de R$500, tá? Você ainda tem uma vantagem, qual é? De 100% do teu patrimônio, tá? Vamos colocar em números para facilitar, você tem 1 milhão de patrimônio. 500 mil você pode destinar a qualquer pessoa que você desejar. Mas enfim, eu vou falar isso aí um pouco mais abaixo.
Então você pode destinar o teu patrimônio para quem você desejar. Tá, ok? 50% dele. Os outros 50% necessariamente vai para os ascendentes ou os descendentes. E se você não fizer um testamento, no caso aí já vai conforme a lei, 100% dividido entre os descendentes ou ascendentes. Tá? Vamos lá, a questão aqui que eu falei de 50% dos bens para doação. Você tem R$1 milhão. Desses R$500.000, você pode destinar para qualquer pessoa, desde que não seja um animal. Tá? Você não pode destinar em um animal. E se você quer, enfim, você tem um animal de estimação que você quer destinar uma parte do patrimônio para ele, você na verdade tem que nomear um titular. O patrimônio vai para esse titular e esse titular aí sim vai cuidar aí desse animal de estimação e pontualmente, periodicamente, tem que ir perante a justiça declarar se está sendo feito conforme você declarou em testamento que você exigiu para ser gasto aí o patrimônio, tá ok? Voltando à questão dos 50%. Vamos supor que você tenha então esse patrimônio de R$1 milhão, você tem a sua esposa e você tem o seu filho, ou seja, 2 pessoas aí descendentes. 50% dele, obrigatoriamente, é para esses herdeiros descendentes, que é a esposa e o filho, ou seja, 250 mil para cada um. Os outros 500 mil você pode trabalhar da maneira que você desejar ele, tá? Afinal, você é dono do seu patrimônio. Isso em vida, se você fizer um testamento, tá? Então você pode, por exemplo, destinar os outros 50% do teu patrimônio para os seus pais, que são ascendentes, ou um exemplo, você destinar aí ao teu filho, tá? Então, ou seja, no final das contas, o teu filho vai ter 750 mil ou 75% do patrimônio. Isso porque você consegue movimentar tranquilamente, destinar a quem você desejar 50%, e a tua cônjuge fica, no caso, com os 25%, porque 50% necessariamente vai para os cônjuges necessários, cônjuges descendentes ou ascendentes. Tá, ok? Então você tem toda uma flexibilidade de trabalhar 50% do teu patrimônio. Enfim, você pode destinar a uma pessoa que você considera como se fosse teu filho, mas não é teu filho de sangue, a algum amigo seu, enfim, não sei, você pode destinar o recurso aí para onde você desejar, tá? Vamos lá, já falei a questão do testamento. Agora uma questão um pouco mais crítica, tá, ok? Você quer deserdar um filho, por algum caso, algo que aconteceu, enfim, você não deseja que o seu filho receba o seu patrimônio. Somente é possível você deserdar o seu filho por algumas circunstâncias, que são justamente essas circunstâncias que eu cito aqui. Que no caso é alguma ofensa física, tá? Vamos dizer, uma tentativa de assassinato, tá? Alguma injúria muito grave. Então você pode aí deserdar o teu filho em caso de ofensa física, injúria muito grave. Alguma relação ilícita de padrasto ou madrasta, tá? Leia-se que o teu filho está tendo alguma relação com a sua esposa, que é madrasta dele, ou vice-versa. Tá, ok? Então aí você pode deserdar o teu filho em algum caso como esse. Ou se você se torna aí uma pessoa com algum problema mental ou com algum problema físico, você também pode deserdar o seu filho, tá, ok? É claro, se tiver algum problema mental aí já fica um pouco mais complicado de você deserdar o seu filho. Enfim, é um pouco mais trabalhoso. Sugiro aí que recorra a um advogado, tá? Até você provar tudo, questão de sanidade, por assim vai. Mas fica passivo de você conseguir deserdar o seu filho, tá, ok? Tem um comentário aqui da Amanda. Se a pessoa não tiver, não tiver ascendentes nem descendentes... vamos lá, Amanda, não cheguei a pesquisar nesse caso, tanto é que é mais voltado aí para a questão de testamentos e os filhos. Mas se não tiver um ascendente ou um descendente, eu posso verificar isso para você, se é possível você envia aqui o teu e-mail que eu faço questão aí de poder responder você. Tá, vamos lá.
voltando, recapitulando algumas questões. No caso de não haver filhos, só sobrinhos. No caso, vai para os sobrinhos, obviamente. Se não tiver os ascendentes, não é? Isso vai aí para, no caso, pode dizer laterais, não sei certamente o nome. Aí vai para o teu irmão, ou irmã, e aí, consequentemente, se não tiver eles também, pode ser destinado aos sobrinhos. Estamos falando aqui de uma questão de que você não teve estamos excluindo aqui a questão de você definir um testamento, tá? Ou de passivo de fazer o testamento. Vale lembrar algo muito importante, que eu já mencionei. 50% do teu patrimônio fica livre para você destinar para quem você desejar, tá? Vamos pegar em um outro caso, um outro exemplo, que pode acontecer, tá? E provavelmente já aconteceu em algum lugar. Você tem 3 filhos, somente os 3 filhos, tá, ok? Não tem uma cônjuge. Um dos filhos está morando no apartamento, tá? E no caso da sua morte, aí tem os outros 2 filhos que querem vender esse apartamento, que quer tomar posse desse bem. Pode-se recorrer judicialmente para ser feito a venda desse apartamento. Tá? Mas no caso o filho que está morando nesse apartamento, ele tem a preferência pela compra, ou seja, se ele tiver o capital, ele pode comprar ali o apartamento, ele continua morando, mas obviamente vai ser dividido, os outros 2/3 vai para cada filho. Então tem o direito aí de compra do imóvel, tá? Aqui temos o Mauro comentando, no caso de não haver herdeiros nenhum, vai para heranças jacentes do governo estadual. Muito obrigado aqui pelo auxílio, Mauro. Vamos lá. Vamos ver, de comentário é isso. Vamos só recapitular, vamos ver se eu esqueci de algo que seria prudente ser falado. Estamos passíveis de ter uma alteração de imposto de renda, já a especulação aí no governo sobre a herança. Tá? Já falei que aí, em média estamos em 4%, o Estado define o tanto que vai, qual alíquota vai ser. Questão de previdência privada, você elimina vários custos, então se torna até comum, acrescentando mais algo aqui, as pessoas têm um patrimônio altamente pulverizado, em um momento que chega aí nos seus 60 anos, 65, 70 anos, enfim, uma idade que a pessoa considera avançada, ela concentra 100% do patrimônio na previdência. Tá? Isso porque ali ela já vai fazer já vai dividir já os bens conforme os herdeiros que deseja, tá? E se livra aí do ITCMD ou de honorários advocatícios. Tá? Então é uma manobra para você poder evitar custos e passar o maior valor possível de patrimônio aí para os herdeiros. Então a previdência privada é muito válida, você aí quando vê que já tem uma idade já avançada, poder migrar boa parte para a previdência privada. É um instrumento de investimento muito válido. Tá? Comentei aqui questão de omissão de bens, tá ok? Se você tenta por algum motivo ocultar algum bem, você fica passível de não ter mais direito àquele bem. E pior ainda, penalidade por sonegação de imposto. Valores empregatícios, os herdeiros têm direito a isso, tá? Isso daí é pago conforme as cotas dos dependentes. 50% dos bens você pode direcionar para onde você desejar. Tá? Afinal, o capital é teu, você construiu ele durante uma vida inteira. 50% dele destina para onde você quiser. Os outros 50% você não pode mexer. Isso porque são necessariamente são herdeiros naturais que têm direito a esse patrimônio. Tá? O testamento ele é muito simples, barato, você não precisa de um advogado. O Kim aqui está comentando, tanto o VGBL quanto o PGBL entram no inventário? Sim. Questão de ser PGBL ou VGBL, Kim, é só uma questão tributária. Tá? Isso porque no VGBL você tributa somente o lucro. No PGBL você tributa 100% do patrimônio. Isso por quê?
Porque no PGBL, teoricamente, você aproveitou os 12% para bater de imposto de renda durante uma vida inteira, tá? Então você não pagou o imposto de renda em parte do teu bem que você foi aportando na Previdência. Então no final, no caso de resgatar ele, no caso aí de transferir para um ente querido, 100% do patrimônio é tributado e não somente o lucro, tá? Vamos lá, comentei aqui também sobre deserdar filho. Existem algumas questões, algumas situações somente que você consegue deserdar o seu filho, tá ok? Basicamente era isso. Já estamos aí bem atrasados, não quero tomar muito o tempo de vocês. Enfim, se tiverem quaisquer dúvidas, tenho aqui o meu e-mail, tenho o meu telefone. Faço questão aí de buscar as informações para vocês. A Amanda tinha dúvida aí se não tiver ascendentes ou descendentes. O Mauro já respondeu. Muito obrigado. Tá ok? Um grande abraço a todos. Até o próximo chat. Até a próxima série de planejamento financeiro. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Yes or no?